Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o dever do adulto para com a criança. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no segundo livro da Bíblia chamado Êxodo, capítulo 1, vou ler versículos 15, 16 e 17. Dizem assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse: Quando ajudardes a dar à luz às hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Hoje é 24 de janeiro de 2024. Eu quero que nessa oração você, a senhora, o senhor apresentem, e também nas vossas orações do dia a dia, nas suas igrejas, apresentem a pastora Terezinha e sua família. Ela precisa de uma grande vitória. A pastora Terezinha é uma ouvinte assídua nossa, uma irmã em Cristo que nós a temos como até uma parente, mesmo sem nunca ter visto ela. Ela é de Goiás, do estado de Goiás. Então vamos orar pela pastora Terezinha e sua família. Jesus sabe de todas as coisas, para Deus dar vitória. Santíssimo, poderoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te apresentar cada ouvinte, quero te apresentar a família de todos, a pastora Terezinha, sua família. Resolve todas as causas, tu és o Deus que pode todas as coisas. Contempla a tua serva, seu ministério, a sua igreja. Enfim, Senhor, cada um de nós te apresento também essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como tema aqui, para a palavra do dia, a expressão dizendo o dever do adulto para com a criança. E eu quero já iniciar dizendo que eu acho que você já ouviu, você, a senhora e o senhor, já ouviram falar em pessoas vulneráveis. Eu acredito que sim. Os idosos e as crianças são os grupos nessa categoria que nós entendemos de vulneráveis. Pessoas que têm limitações para se defender, para viver de uma forma absoluta, sem auxílio de outra pessoa com capacidade. E eu ando muito preocupado com o rumo, gente, que o sistema do mundo, não estou falando do mundo, o globo Terra, apesar de que o globo Terra, eu tenho comentado com muitas pessoas que eu tenho conversado, a gente entra num consenso de que o globo Terra tá doente também, né? É só você ver as mutações, coisas que nunca aconteciam em regiões do globo Terra, hoje está acontecendo. As coisas estão se invertendo, onde nunca era inverno, agora é inverno, onde nunca era calor extremo, agora é calor extremo, e outras coisas. Recentemente, eu acho que faz uns 2 dias, eu vi noticiário aqui no nosso país, terremoto em 2 lugares distintos, 2 estados distintos, se eu não me engano, um no estado na região norte do país e outro no nordeste. Um tremor de terra
de considerável abalo, né? Então, coisas que a gente vê que não era uma coisa comum. Então, o globo Terra também está afetado. Mas eu quero falar aqui do sistema desse mundo, né? As doutrinações que foram implantadas e estão sendo implantadas para que a sociedade siga esse rumo. Então, eu ando preocupado com esse sistema e que, para mim, no meu ponto de vista, está ameaçando assim o futuro dessas crianças, dos vulneráveis hoje. Os olhos, eu fico olhando assim, vendo reportagens terríveis e observo que os olhos, as intenções mais, né, ruins, são assim de pessoas que, sabe, parece que querem devorar as crianças. Eu estou falando dos adultos que querem fazer isso com as crianças. E isso tem deixado muitas crianças com medo. E seus tutores, ou seja, os responsáveis de verdade, pai e mãe de verdade, preocupados com a evolução das coisas, do sistema e para o buraco que a gente está indo, o abismo. Você sabe por quê o diabo não gosta de criança? Fique sabendo você, a senhora e o senhor, que o diabo não gosta de criança não, viu? Se engana. Que algumas coisas que eu não quero falar aqui para não, né? Minha intenção não é essa, mas o diabo não gosta de criança não. Veja, Jesus disse uma certa vez, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus, digo, escrito por Mateus, capítulo 19, versículo 13 e 14, veja porque o diabo não gosta de criança. Diz assim: trouxeram-lhe então alguns meninos, algumas crianças, para que sobre eles pusesse as mãos. Isso, algumas pessoas, os pais, né, levaram essas crianças e até os discípulos, para os discípulos chegarem até Jesus, para Jesus colocar a mão ou as mãos sobre essas crianças e orasse, diz o texto. Aí diz o texto aqui: mas os discípulos os repreendiam essas pessoas que levavam as crianças. Veja o que Jesus diz no versículo 14. Jesus, porém, disse: deixai as crianças, os meninos, as meninas, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais, dessas crianças, das tais também, é o reino dos céus. Criança, ela é inocente, né? Apesar de quando a gente nasce, já nasce com aquela semente, né, do pecado original, aquele pecado de Adão, mas se uma criança perecer, morrer antes da sua idade, da razão, né, que aí não vou discutir aqui se é 11, se é 12 anos, se é 10, se é 9, isso varia muito do intelecto de cada criança, mas até a criança não ter entendimento do que é certo e errado, se ela morrer, ela é pura. É isso que Jesus quer dizer aqui. O reino dos céus pertence à criança. Então o diabo quer levar o maior número de pessoas, de almas, para o inferno. E ele detesta a criança, porque sabe que criança faz parte do reino dos céus. E aqui, nesse texto base que eu escolhi, o rei do Egito estava revoltado, porque o povo de Israel, esse aqui já é outro rei que não conheceu José do Egito, tá? José que foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos. E aqui, já naquele período do nascimento de Moisés, esse rei estava tão preocupado com o crescimento do povo de Israel dentro do Egito, que ele disse: não, vamos fazer o seguinte, vou mandar matar os meninos, pelo menos, porque os meninos, no futuro, seriam os guerreiros, e certamente, eu acho que ele temia que ia se levantar um exército muito grande, o masculino seria o grupo que iria, né, ameaçar o seu exército egípcio. Aí ele decide dar essa ordem, como eu li aqui, versículo 15, 16, 17, falando que as parteiras
hebreias, ou seja, que faziam parte do povo de Israel, quando uma mulher hebreia desse à luz, se fosse menino, matar naquela mesma hora. Veja só, né? Que perseguição, tá? A crianças já naquela época. Por isso que eu quero dizer para você que o dever do adulto para com a criança, que foi o título que eu dei para a palavra do dia hoje, é de guardar, preservar essa criança, amar, né? Ter cuidado, zelar, observar como essa criança está sendo doutrinada, ensinada na escola, na igreja, na igreja, né? Porque na igreja a gente sabe que só tem ensinamentos para o bem, né? Que é pela Bíblia, mas em outros meios sociais, né? Para que essa criança ela não se perca no meio do caminho. Eu ando preocupado muito com isso, né? Então aqui a gente vê que essas mulheres que foram orientadas pelo rei, o rei com aquele conselho mau para que aquelas crianças do sexo masculino, pelo menos, não fossem, não tivessem a chance de viver, fossem assassinadas. Depois, se você seguir a leitura, você vai perceber que o rei não satisfeito, porque as parteiras aqui temeram a Deus e não fizeram, né, como o rei do Egito lhes dissera, diz o versículo 17, conservavam assim os meninos com vida. Aí o rei manda elas lançar aqueles meninos, quando nascessem, no rio. O rio que tinha crocodilo, o rio que tinha animais, piranhas, né, esses animais que matam mesmo com violência. E a gente vê a história de Moisés, né, que foi colocado no cesto de uma forma especial e foi salvo por ali, porque quem colocou foi uma parente dele mesmo, que ficou observando o menino. E mais na frente a gente vê que Moisés foi salvo. E a história de Moisés é linda também, a biografia de Moisés eu gosto igual a Davi também. E a gente vê que ela cuidou desse menino Moisés. Mas o assunto não é esse, Moisés, né, a vida de Moisés, e sim o dever do adulto para com a criança. Gente, eu quero concluir dizendo o seguinte: você, a senhora, o senhor, orem mesmo, mas orem mesmo pelas crianças do mundo inteiro, tá? Não é só do Brasil, porque a coisa não tá fácil. Sabemos que as crianças, é o que a gente sempre diz, né? É o futuro. A criança já é, né, a base daquilo que mais tarde, daqui uns dias, esse mundo pode ser. E se essa base está sendo mal construída, está sendo mal instruída também, essa base vai ruir logo quando estiver, né, sendo erguida, no tempo de ela se erguer, que é essa fase de criança hoje chegar à sua fase de juventude e adulto, ou adulta, né? Essa fase. Então, gente, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de todos nós e de nossas crianças. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.